Plantão urgente diretamente aqui do Cine Rocks, local da premiação do Campeonato Brasileiro, trazendo nesta segunda-feira as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero falar sobre o assunto Leila Pereira comprando o Vasco. Tudo confirmado e definido, arbitragem para o jogo valendo pela primeira parte da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Detalhe da premiação do Campeonato Brasileiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Estou aqui diretamente do Cine Rocks em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, onde daqui a pouco jogadores que vão receber a premiação, e ao que indica Ryan como prêmio de revelação, Paulo Henrique, melhor lateral direito, e é claro, eu estou aqui compromissado a conversar com os jogadores do Vasco para poder levar a expectativa, o momento, o clima, o cenário de tudo que vai acontecer aqui hoje, mas sobretudo na quinta-feira, como é que foi o dia de treinamento, de preparação, como é que está a mentalidade desses jogadores. É claro que clássico é diferente. Clássico é diferente. E esse tem que ser o ambiente, esse tem que ser o objetivo, uma vantagem rumo à classificação. É primordial isso. E assim, é interessante a gente conversar aqui um detalhe, que o clima no Maracanã, quinta-feira, tem que ser aquele clima como foi em São Januário, contra o Internacional. De apoio, de torcida, de intensidade e, sobretudo, dos jogadores. Dependendo, falar da torcida é chover no molhado. A torcida vai representar, a torcida vai apoiar, a torcida vai ser diferente, eu não tenho dúvida. Mas os jogadores têm que entrar com aquela pegada, com aquela vontade, com aquela determinação. E assim, se o tratando do cenário, John, o cenário, o momento do Fluminense é melhor, né? Vem embalado, se classificou para a Libertadores na fase de grupos, mas futebol não tem lógica, gente. Se os jogadores colocarem na mente, colocarem na cabeça que pode, vai dar certo, o Vasco vai conseguir uma vantagem interessante. E o negócio é o seguinte, né? Já pensando nesse cenário, nesse objetivo de buscar ou já encaminhar uma classificação, eu vou conversar isso com o Paulo Henrique, vou conversar isso com o Ryan, com um jogador, um representante do Vasco que estiver aqui hoje para entender esse momento, para entender esse cenário. E se tratando aqui as informações, a arbitragem definida, eu falo de Rafael Claus, é o árbitro para o primeiro jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. Galera, desculpa um pouquinho aqui o falatório, estou até com o mic aqui para poder tentar amenizar o máximo da questão do áudio, mas Claus é o árbitro, quero saber a sua opinião. Daronco apitará a partida entre Corinthians e Cruzeiro pela primeira parte do jogo da Copa do Brasil, e Rafael Claus apita Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil, jogo de quinta-feira no Maracanã, 8 horas da noite. E a gente tem que falar um negócio aqui em relação ao que foi esse Campeonato Brasileiro. O Vasco, até como informação, conquistou 19 pontos no primeiro turno e de 26 pontos no segundo turno. E assim, algo que a gente tem que conversar com o Diniz, eu acho muito interessante também, agora, né, passar essa fase da Copa do Brasil, se Deus quiser, o título, a final, eu acho que é importante, cara, um esclarecimento para o torcedor Cruz Maltino. A diretoria precisa vir uma coletiva, trazer um esclarecimento para o torcedor. Quais os próximos passos do Vasco? O torcedor precisa entender isso. O torcedor quer ouvir isso. Quais são os próximos passos em relação à reforma e ampliação de São Januário? Quem será, qual será o futuro patrocinador master? Como é que está a movimentação da janela? Tudo isso tem que ser passado, o torcedor merece ouvir. Então já faço aqui um pedido, já faço aqui um apelo à diretoria, ao Pedrinho, ao Admar, Felipe, o Diniz, a depender do que acontecer, porque o futuro do Diniz vai depender muito dessa reta final da Copa do Brasil,
A gente precisa entender qual o próximo passo do Vasco nessa situação. E aí a gente pode adiantar que hoje o jornalista do Globo, Gilmar Ferreira, trouxe uma confirmação muito importante. Ele trouxe a seguinte informação: José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, tem reunido com o núcleo político do Vasco para discutir a viabilização de investimento na SAF. Lamáquia e Leila Pereira passaram os últimos dias no Rio de Janeiro. E não é só de agora, tá? Não é só de agora. Eu tenho de pessoas até próximas ali do ambiente da Leila Pereira que ela realmente tem tido uma presença muito constante no Rio de Janeiro. Não é à toa que ela tem residência em Cabo Frio, a gente tem ali esse detalhe. E aí, essa movimentação ela passa a ser interessante porque está tudo muito às caras, né, essa aproximação. A Leila, eu acredito que ela não vai conseguir mudar o regulamento até 2027, de mais uma temporada como presidente do Palmeiras. Acho que não seria nem viável isso acontecer, né? Nem saudável para o futebol, lá para a questão do tempo, das regras, enfim. E o Palmeiras tem uma situação sobre encerrar ciclos. Isso já com a Leila, de jogadores quanto mais de dirigentes. E a Leila ama futebol, gosta de futebol. Está muito claro, está muito evidente isso, que ela quer essa aproximação, manter essa aproximação. Tem a aproximação da questão da Crefisa, né, obter o empréstimo de 80 milhões para poder ajustar essa reta final do ano do Vasco. Então, muita coisa acontecendo entre linhas, e por isso que eu mais uma vez repito aqui sobre a coletiva, para esclarecer ao torcedor, para ser muito transparente. Acho que o torcedor do Vasco merece uma transparência esse final do ano. Não só uma transferência, o torcedor do Vasco merece títulos esse ano. Mas essa movimentação da Leila, nesse momento, escolher o Vasco é importante. É uma movimentação que a gente está de olho. Tem a questão também dos name rights São Januário, né, em negociação com a Crefisa. Aquela parte do empréstimo, caso o Vasco não cumpra o pagamento da Crefisa, obter já uma parte da ação do Vasco. Então tem muita coisa acontecendo que a gente precisa entender. Então a informação nesse plantão é essa. Gilmar Ferreira, jornalista do Globo, confirmou essa movimentação do Lamáquia com a Leila, com o interesse de comprar a SAF do Vasco. A ver o que vai acontecer daqui para frente. Galera, mais uma vez eu digo, inclusive hoje foi na seleção Bola de Prata ESPN, Walter, goleiro do Mirassol, eleito o melhor, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, foi eleito o melhor, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, Reinaldo, o lateral esquerdo do Mirassol, Lucas Romero, o jogador do Cruzeiro, Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Caio Jorge do Cruzeiro, Pedro do Flamengo, Vitor Roque do Palmeiras, foram eleitos, portanto, os melhores nessa seleção da Bola de Prata da ESPN. Algo que eu achei muito merecido foi, como técnico, Rafael Guanais do Mirassol. Agora, a revelação, quem ganhou foi o Alan do Palmeiras no prêmio da ESPN, tá, galera? Agora, no prêmio do Brasileirão, que a gente está aqui, ó, vou mostrar para vocês agora, bastidores, ó. Olha como tá aqui a movimentação, olha aí, ó. Galera, isso aqui é o melhor câmera que a gente tem, ó. Isso aqui é fera, fechamento. A galera tá aqui, ó. Nesse momento, já tudo pronto, ó, tudo movimentado. Agora eu vou de bastidores, ó. Aqui credenciamento. Daqui a pouco vai começar, a gente está aqui. Nosso compromisso, sempre deixar você perto das informações do Vascão, é muito trabalho nessa reta final de ano, mesmo com a temporada acabando, a gente segue nos trabalhos, segue na movimentação para deixar você sempre bem informado das notícias do Vascão. Galera, eu vou ficando por aqui, compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários o que você quer saber sobre o Vasco, a gente vai apurar as informações, a gente vai tentar buscar essa coletiva de imprensa para poder esclarecer mais sobre o futuro do Vasco. Eu acho importante, interessante nessa reta final e, claro, com muita sinceridade, nada satisfeito. Por mais que o Vasco conseguiu ali a pontuação para permanecer na Série A, não estamos de maneira alguma satisfeitos com o momento. Muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que avançar e a gente está aqui para cobrar, para exigir isso, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço. Se inscreva lá no BTB Play, eu vou jogar toda a zona mista lá no BTB Play, tá bom? Valeu!